Quando Cristóvão Colombo desembarcou nas Bahamas em 1492, a história mudou para sempre. O Atlântico foi conquistado e os mundos velho e novo finalmente se uniram. Bom, pelo menos parcialmente. Mesmo assim, mais de 6 séculos depois, ainda não há uma ligação física entre eles. Os oceanos Atlântico e Pacífico funcionam como enormes muralhas azuis em torno das Américas, forçando as pessoas a viajarem de avião ou navio para cruzá-los. Mas e se fosse diferente? E se uma estrutura atravessasse o Atlântico, unindo fisicamente as duas maiores massas de terra do planeta? Bom, essa ideia tem uma longa história. Em 1888, o autor Michel Verne, filho de Júlio Verne, introduziu um túnel transatlântico ligando Boston a Liverpool em seu conto Um Expresso do Futuro. Em 1913, o autor alemão Bernhard Kellermann publicou Der Tunnel, um romance centrado em um túnel transatlântico. Adaptações cinematográficas populares logo surgiram, espalhando a ideia pelo mundo. Ao longo do século seguinte, inúmeras histórias de ficção científica apresentaram túneis transatlânticos com trens futuristas de maglev e tubos a vácuo. Ainda assim, tudo isso era ficção. Devido a custos e questões de viabilidade, um túnel transatlântico nunca foi seriamente considerado. Até que em 2003, engenheiros anunciaram que, com a tecnologia avançada, um túnel transatlântico estava finalmente dentro do reino das possibilidades. E se construído, como seria esse túnel? Existem duas rotas principais propostas, ambas ligando Nova York a Londres, onde o oceano é mais raso e estreito. A primeira proposta começaria em Nova York, passaria pelo Canadá, cruzaria o Mar de Labrador até a Groenlândia, atravessaria as geleiras groenlandesas, se conectaria à Islândia, desceria até a Escócia e finalmente chegaria a Londres, totalizando 6.300 km. Embora essa rota minimizasse o trecho subaquático, ela seria mais longa e enfrentaria condições climáticas extremas no inverno. E por isso não é o ideal. A segunda proposta começaria em Nova York, passaria pelo Canadá, cruzaria todo o Atlântico Norte até a Irlanda e finalmente terminaria em Londres, com 5.800 km de extensão. Apesar de ter uma seção subaquática mais extensa, sua simplicidade e direção tornam a opção preferida. Mas como cruzar os 3.000 km de oceano ininterrupto com 4 km de profundidade, os engenheiros propuseram 3 estruturas principais. A primeira é um túnel subterrâneo. Apesar de ser uma tecnologia já comprovada, esse túnel teria que descer até 4 km abaixo da superfície, onde a pressão chega a 400 atmosferas, ou 5.900 psi. Sem dúvida, isso traria desafios enormes. Além disso, o túnel teria que cruzar a Cordilheira Mesoatlântica, uma região sismicamente ativa. Construir postes de ventilação e mapear geologicamente a rota seria extremamente difícil. E o pior, perfurar um túnel de 3.000 km levaria 300 anos no ritmo atual. E por esses motivos, essa ideia foi descartada recentemente. A segunda proposta é um túnel feito de seções pré-fabricadas no leito marinho, mas devido à pressão extrema, também foi considerado inviável. Dessa forma, como a gente pode resolver o problema da profundidade? E se construíssemos um túnel flutuante submerso, suspenso a 200 metros de profundidade, preso por cabos de aço? Os engenheiros acreditam que essa é a solução. Essa estrutura seria resistente, evitando os problemas da profundidade, e não poderia ser montada com rapidez. O túnel teria 33.000 seções pré-fabricadas em terra, cada uma delas com 92 metros de comprimento e 17 metros de largura, revestidas de aço e espuma. Dentro haveriam trilhos para trens em ambas direções, um trilho auxiliar e tubo de serviço para energia e manutenção. Cada seção seria rebocada para o local, submersa e conectada por submarinos. A 200 metros de profundidade, o túnel estaria seguro até contra icebergs. E olha que nem o Titanic sobreviveu a essa, hein? Os cabos de ancoragem também permitiriam que a estrutura balançasse com as correntes. Dessa forma, ela seria estável, ainda que houvesse uma colisão com o animal marinho. Um por um, cada uma das 33.000 seções do túnel seriam conectadas,
formando um túnel transatlântico de 3.000 km de extensão. Além disso, outros 2.800 km de trilhos acima do solo e um túnel de 100 km sob o mar da Irlanda seriam construídos, completando a ligação entre Nova York e Londres. Nessa rota, trens ultra-rápidos ligariam os dois continentes, mas não seriam trens comuns. Atualmente, o maglev mais rápido do mundo, em Qingdao, na China, atinge 600 km por hora. Nessa velocidade, ainda seriam necessárias 10 horas para ir de Nova York a Londres. Para comparação, aviões atuais levam cerca de 7 horas. Então, para viabilizar o túnel, esse tempo precisaria ser reduzido. Infelizmente, várias empresas estão desenvolvendo a tecnologia Hyperloop, trens maglev em vácuo que alcançariam mais de 1.200 km por hora. Assim, a viagem transatlântica cairia para apenas 5 horas. Por isso, o Hyperloop seria essencial. E se construído, o túnel seria o maior projeto da história. Ele usaria 1 bilhão de toneladas de aço, ou seja, 54% da produção global em 2019. Os cabos de ancoragem se estenderiam por 400 mil quilômetros, que é a distância entre a Terra e a Lua. Para remover todo o ar do túnel, seriam necessários 100 motores de jato, funcionando 24 horas por dia, durante 2 semanas. Além disso, o projeto exigiria a colaboração internacional intensa, não só dos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, mas de outros países, para aprovação, financiamento e construção. Levaria um século ou mais para ser construído, envolvendo várias gerações de pessoas. E pelas projeções atuais, custaria cerca de 12 trilhões de dólares, o que é 26 vezes o sistema rodoviário dos Estados Unidos, o megaprojeto mais caro da história. Se finalizado, o túnel traria grandes benefícios. Seria a primeira ligação física entre as Américas e a Afro-Eurásia. Você poderia acordar em Nova York, comprar uma passagem e chegar em Londres na hora do almoço, por um preço acessível. Essa conectividade uniria os países, impulsionaria o turismo, negócios e cooperação internacional e geraria trilhões em benefícios econômicos. E além disso, seria uma maravilha da engenharia, mostrando o potencial humano e abrindo precedente para projetos futuros. Por fim, o Hyperloop funcionaria com energia limpa. Em 2019, 89 milhões de passageiros voaram pelo Atlântico Norte, emitindo 28 milhões de toneladas de CO2. O túnel eliminaria essas emissões, ajudando no combate às mudanças climáticas. Mas nem tudo são flores. Haveriam desafios enormes na construção. Primeiro, túneis flutuantes submersos em larga escala nunca foram construídos. O design ainda é conceitual. E segundo, a construção seria árdua e demorada. Trilhões de dólares, milhões de trabalhadores, dezenas de fábricas seriam necessárias para produzir as 33 mil seções e os cabos. Essas peças teriam que ser transportadas por 1.500 km até o meio do Atlântico e submersíveis mergulhariam 4 km para ancorar os cabos. Tudo em janelas climáticas curtas durante o verão do hemisfério norte. A segurança também seria uma preocupação. O incêndio no túnel seria catastrófico e o resgate levaria horas. Por fim, 12 trilhões de dólares é um custo absurdo. Se o túnel mantivesse 89 milhões de passageiros por ano, com passagens a 200 dólares, ainda assim, ele levaria 674 anos para pagar o investimento. Claro, imagina-se que o tráfego aumentaria e que haveria receita com carga, mas ainda assim seria um custo muito difícil de justificar. E por esses motivos, o túnel nunca foi levado a sério. Mas no futuro, se os túneis flutuantes se tornarem viáveis e houver incentivos políticos, econômicos e a demanda, talvez ele seja construído. A maior obra da história, unindo o velho e o novo mundo. E o que você achou? Você acha que um túnel transatlântico desse seria realidade? Deixe seu comentário abaixo, com a sua opinião, e se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, e por favor se inscreva no canal para mais conteúdo assim. Obrigado por assistir, e até a próxima.